de sobrevivência. Caramba! A sua pele repelente à água. Ao expirar, ele cria uma bolha que adere. Oi pessoal, esse é o vídeo de número 23. Anteriormente eu estava assistindo um conjunto de documentários chamado A Vida no Nosso Planeta. Eu acabei gravando. Então muitos dos vídeos, dos próximos vídeos, vão ser de alguma coisa que eu vi em algum desses documentários. Um desses que chamou minha atenção foi esses lagartos, que são os lagartos anoles. Os lagartos anoles, eles são comuns na América como um todo, em regiões tropicais, mas eles têm uma predominância bem maior em Porto Rico. No documentário que chamou a atenção é um sistema de respiração que eles têm para respirar embaixo da água. Eu achei impressionante, chamou bastante minha atenção. Com a pouca coisa que tinha no documentário, eu não conseguia saber ou entender o processo, o mecanismo, só com o que tinha no documentário. Então fui lá e resolvi pesquisar e trazer mais informações. No documentário ele mostrava que quando eles se sentiam ameaçados, quando um predador vinha para pegar eles, o mecanismo de fuga, de proteção deles era pular em um rio, na água, e eles ficavam lá por grandes quantias de tempo. Quando eu vi isso, me lembrou muito a parte evolutiva, o início do voo das aves, porque evolutivamente era assim que as primeiras aves, os primeiros parentes, o elo perdido das aves, pulavam de penhascos e planavam. No caso dos lagartos anoles, eles pulam na água e eles ficam no leito do rio por grandes quantias de tempo. Eles conseguem ficar de 10 a 18 minutos, né? Dependendo da espécie. Lembrando que Anolis é o gênero, então dentro desse gênero tu tem várias espécies. Pelo que eu li, que eu fui pesquisar, mais de 6 espécies, né? Se eu estou enganado, é 5 a 6 espécies. Elas têm esse mecanismo, tá? De fuga para se protegerem e respirar embaixo da água. O que eu não sabia era que esse processo ele não era comum. No vídeo vocês notam que forma uma espécie de uma bolha. E eu não entendia como que essa bolha se formava. Formando seu próprio sino de mergulho. Seria como um tanquinho de oxigênio? Cara, eu não entendi a mecânica. Eu não sabia se era alguma característica da pele mesmo, alguma característica química da pele, ou se era alguma característica anatômica que eles tinham que facilitava esse processo. Então, esse processo se chama de reinspiração. Como assim reinspiração, né? O ato de inspirar é quando você coloca o ar para dentro, tá, dos seus pulmões, e quando você coloca para fora, você está expirando. Então você inspira, você coloca para dentro, quando você coloca para fora, você expira. Nesses lagartos, o que acontece é que quando eles vão fugir, eles colocam muito ar para dentro e eles pulam no rio e eles ficam lá embaixo. O que acontece quando esse ar ele vem voltando, ele vem saindo, ele vai ficando preso em uma bolha. E aí tem duas coisas aqui que são interessantes, porque quando eles expiram, esse ar ele fica preso a uma bolha presa à pele deles. E uma segunda coisa, que é porque a pele deles tem uma característica hidrofóbica. Para quem não sabe, uma característica hidrofóbica de um material em química, inclusive tem um vídeo que a gente fala de biomimética, que lá eu falo sobre o efeito de lótus, né? Que a água ela fica em cima, né? Ela não molha a folha de lótus. Então uma característica hidrofóbica é que não se mistura a água, ela repele a água. Com isso, essa membrana, né, essa bolhazinha, ela repele a água e quando o ar volta, né, quando ele expira, quando o ar é para sair, ele fica preso, ele se fixa tanto essa bolhazinha de pele quanto a característica hidrofóbica da pele, né? Então tu forma uma espécie de uma película, uma camada, digamos assim, que ela repele a água e a pele em si que atrai o oxigênio. Então esse oxigênio, esse ar, ele vai ficando preso, né, a essa bolha e então ele inspira de novo, tá? Em inglês, né, eles colocaram esse termo como reinspiração, porque, ou seja, ele inspira, ele expira, só que esse ar ele fica preso e ele novamente volta a inspirar, a colocar para dentro novamente esse ar. E em inglês seria algo mais ou menos como rebreathing. Eu não sei se seria essa tradução, mas fica, né, o nome aí. Basicamente seria reinspiração. E aí você pensa, o que isso tem de tão incrível?
Isso tem de tão incrível porque, atualmente, essa é a primeira vez que isso foi identificado em vertebrados. Então, esse processo já foi estudado em alguns invertebrados, mas é a primeira vez que você vê, você identifica isso, né? Que você acha isso em vertebrados. Então, é por isso que é um processo evolutivamente bem curioso. Então, tal que a autora do estudo, tá? Esse estudo saiu em 2019, que é a Lindsay Swerk, né, da Universidade de Binghamton. Ela não tinha a intenção de estudar isso. Na verdade, ela não sabia, né, que isso estava acontecendo. Só ela tinha ido para um outro estudo, mas ela percebeu que esses lagartos, eles pulavam na água às vezes, e ela ficava, ué, por que eles estão tanto tempo ali? Né? Por que eles estão passando tanto tempo ali? Então, o que foi que ela fez? Ela levou uma GoProzinha, colocou no fundo lá do rio e deixou lá. Ela acabou capturando esse momento e ela conseguiu filmar isso, né, embaixo da água. E então, ela começou vou começar a estudar isso. E então ela começou a estudar esses organismos. No estudo evolutivo que foi feito, eles viram que a pele hidrofóbica, ela é, na verdade, uma característica exo-adaptativa, ou seja, é exo-adaptativa. Não é uma característica que ela evoluiu, tá? Que ela não é característica que surgiu, que foi direcionada à pressão seletiva para a respiração. Ou seja, a característica da pele, ela já vinha, tá, se moldando por causa de outras pressões seletivas que não tinha absolutamente nada a ver com o potencial para respirar, para passar mais tempo na água. Já a pele e a característica em volta, tá, de conseguir acumular mais ar e tudo mais, sofreu pressões seletivas, ou seja, o processo em si, tá, de reinspiração, nesses lagartos, eles aumentaram as taxas de sobrevivência e com isso essas informações foram passadas para frente. Ressaltando, né, também como já havia dito, esse processo, a reinspiração, ela nunca antes tinha sido considerado como um mecanismo potencial para a respiração de vertebrados, por vários motivos, né? Um dos motivos que a gente pode citar aqui é sobre o fato da quantia de oxigênio que você vai acabar consumindo, porque quando você coloca novamente para dentro esse ar, você vai estar novamente consumindo esse oxigênio. Então, para que isso fosse efetivo, esse organismo ele teria que não só guardar o oxigênio, mas ele diminuir o metabolismo, ou seja, passar a consumir menos oxigênio. E na verdade é justamente isso que acontece, porque quando os lagartos eles pulam no rio, eles diminuem o metabolismo dele de acordo com a temperatura. Então, quando eles estão lá embaixo, a temperatura corporal deles vai diminuindo. Então, a temperatura corporal diminui e o metabolismo diminui. Com isso, eles passam a consumir menos oxigênio. E é por isso também, isso é um dos motivos de eles conseguirem passar tanto tempo embaixo da água com aquele sinozinho, né, um negocinho de oxigênio. Bom, é isso. Então, tchau, um abraço, um beijo, até a próxima. Não se esqueça de se inscrever.